Muito bem, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos bem conhecidos nossos. Aqui é o final daquilo que eu vou falar, sobre o convite da salvação. Veja aí, o que está dizendo esse versículo, ou esses versículos, da palavra do Senhor. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite da salvação, o convite da graça de Deus. Essa semana eu recebi convites e você também. Toda semana a gente recebe convite, né? Para uma coisa, para outra. Alguns recusáveis e outros irrecusáveis. Alguns você vai com alegria, outros você vai por obrigação, né? Para não ficar chato, né? Não pegar mal, né? Às vezes, não, eu tenho que ir, gente, né? Então eu tenho que fazer isso. Tem coisa assim, né? Eu já fui convidado para muitas coisas, irmãos. Já fui convidado até para fazer parte da maçonaria. Já fui convidado por um advogado, seu Klebs, para abrir um escritório de advocacia. Mas eu não sou advogado. Ele falou: mas não tem problema, você fez direito e o seu nome vai ser importante aqui em Campo Grande. Eu falei: que isso, meu irmão? Não vou fazer isso não, de jeito nenhum. Não é? Já fomos convidados para abrir uma filial de uma firma de cosmético aqui em Campo Grande. Né? Há muito tempo, isso aqui já antes das crianças nascerem, né? Enfim, queridos, já muitas coisas, e na área pastoral também já fui convidado por várias igrejas para ser pastor delas, mas Deus disse: não vai não, porque você vai ter que ficar aqui, e os irmãos vão ter que me aturar ainda, né? Então, beleza, então estou ficando. Uma vez estava me preparando para vir para a igreja, até falei isso uma vez aqui, preparando para vir para a igreja, de repente o telefone toca, uma mulher com uma voz sensual, falou assim: você vai me querer hoje? Gente, eu tomei um susto. Falei: foi um engano, minha filha, eu sou um homem casado, minha filha. O que tem? E daí? Eu sou um servo de Deus, minha querida. E daí? Olha só, a mulher insistiu, gente. Né? Aí eu falei alguma coisa para ela lá de Jesus: eu tenho misericórdia, Senhor, dá essa vida. Mas ela insistiu, convidando para uma noite. Né? Eu lembrei logo de José, né? A gente lembra logo de José, que a esposa de Potifar insistiu com ele, convidando para ir para a cama com ele. Mas ele disse: não, não, não. E eu me lembrei também de um rapaz, não vou falar o nome não, que morava aqui, membro da igreja, que morava aqui na Marinha, estudante universitário, e uma colega de turma o convidava para o motel. E ele disse: não, eu não vou. Eu sou um cristão, não posso fazer isso. E ela insistiu tanto, e ele disse não. E ela chegou a espalhar para os colegas da turma, assim: eu acho que fulano é meio boiola. Ele me falou isso. Convites. Você certamente já recebeu muito convite para coisas boas e para coisas ruins. E a gente tem que avaliar muito bem, pesar muito bem. Quantas pessoas às vezes se desencaminham na vida por aceitar um convite? Numa noite, num dia, numa experiência. A vida acaba ali. Aí a gente olha a Bíblia, Sansão, né? Quebrando os votos de Nazireu, aceitando certas coisas. Nós vemos o jovem rico, que se recusou a seguir Jesus, a aceitar o convite de Jesus,
de vender tudo e receber o reino de Deus. Há uma parábola que fala que uns recusaram e outros aceitaram, um convite para umas bodas. Então a vida é assim, você aceita e rejeita, você diz sim e diz não. Você vai fazer uma avaliação, uma análise, se você aceita aquele convite ou não, ou rejeita. Aquilo vai ser bênção ou vai ser uma maldição na minha vida? E aqui nesse texto, irmão, Jesus faz um convite para a salvação. Mas antes do convite, ele fala de perigos que nós corremos para não aceitar esse convite que ele faz. E eu quero tratar desses perigos, tá? Então nós vamos examinar uns versículos antes do texto que lemos, tá? E o perigo de rejeitarmos o convite de Jesus para a salvação, tá? Então o primeiro perigo é rejeitar a mensagem, o convite de Jesus, arrumando desculpas. Preste atenção nos versos 18 e 19. Volta aí, deixa a Bíblia aberta. Olha só o que a palavra de Deus diz. Veja lá. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Preste atenção, Jesus está nos preparando para fazer um convite. Olha só o que ele diz. Ele diz que as pessoas, às vezes, tentam se justificar, arrumando desculpas. Que desculpas? Nesse caso aqui, queridos, a gente vê claramente as pessoas que ouviram o convite de Jesus, elas estavam colocando defeito nos pregadores. Olha só, João Batista, Jesus disse que ele era um grande profeta, que era, versículo 11, maior nascido de mulher. Ele era o precursor do Messias, pregava a verdade, ele chamava as pessoas ao arrependimento. E é na lata ali, não tinha esse negócio não. Tá? Um homem corajoso, um homem cheio de fé. E ele apresentou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sobre Jesus. E veja bem, a despeito de tudo isso, olha que as pessoas dizem de João Batista, ele tem um demônio, esse homem é doido, esse cara é maluco, ele está fora de si. Ele tinha um jeitão meio esquisitão mesmo, a gente sabe disso, né? Ele comia o que mesmo, gente? Gafanhoto e mel silvestre, você come isso? Olha só, gafanhoto é nutritivo para chuchu, hein? Não, chuchu não, mas o gafanhoto é. E o mel, poxa, mel é um dos melhores alimentos do mundo, né? Sem dúvida. Então, queridos, você observa que arrumaram desculpas, com tantas qualificações de João Batista, eles arrumaram desculpas falando que ele era meio maluco, ele tinha até demônio. Em relação a Jesus, o Filho de Deus, não, ele também não é bom não. Ele se mete, ele fica entre as pessoas, os pecadores, né? Ele se mistura com esse pessoal, ele come, bebe com as pessoas, vai na casa de gente corrupta. Olha só, queridos, sem nenhuma razão que justificasse essas críticas. João Batista de um lado, isolado, esquisitão, roupa, comida e tal, e Jesus, no seu amor e misericórdia, estava junto com as pessoas, se envolvia, se relacionava com as pessoas, mas os dois estavam com defeitos para essa gente. Quando a pessoa não quer, irmãos,
ela consegue arrumar desculpas. Quando ela não quer fazer uma coisa, ela sempre vai continuar arrumando desculpas. E tem muita gente assim hoje, que acha que tem boas desculpas para não seguir a Jesus. Coloca defeito nos pregadores, coloca defeito nas igrejas, nos pastores. Aquele pastor, eu conheço um pastor que fez isso e aquilo, eu conheço um irmão evangélico, um tal, que, ele... E você vai sempre conhecer. E quando é vizinho? Meu vizinho diz que é crente, mas olha, ele age assim, assim, assim. Infelizmente, irmãos, a gente tem que admitir que às vezes tem alguém vacilando, né? A gente tem que ter cuidado, vigiar e orar para não vacilar. Mas as pessoas que não querem seguir a Jesus vão sempre arrumar alguma desculpa. E Jesus disse que nós sempre vamos ver escândalos. E é triste ver escândalo, né, irmãos? Pessoas que se dizem servos e servas de Deus, fazendo certas coisas, é triste demais. Mas Jesus disse, olha, não fique aí achando que é novidade. Isso vai acontecer. Aí, de quem causar escândalo, né? Vai ter que sofrer as consequências. Mas as pessoas arrumam desculpas, irmãos, para não seguir a Jesus. De um jeito ou de outro, elas sempre vão arrumar desculpas. Um dia um jovem convidou um colega para vir à igreja. E aí o colega veio, não era crente, assistiu o culto e tal, aquele negócio todo. No final do culto, foi falar, o amigo perguntou a ele, e aí, gostou? O que você acha? E aí foi mais a fundo, né? Por que você não recebe Jesus como seu Salvador? Não aceita Jesus como seu Salvador? Ele disse, não aceito não. Mas por que, rapaz? Ele disse assim, não, porque eu trabalhei num restaurante e o chefe lá do restaurante, ele era evangélico. E olha, ele me distratou muitas vezes, gritou comigo, olha, me fez passar cada uma. E eu tomei uma decisão, eu nunca vou ser um crente, nunca vou seguir a Jesus. Aí o amigo pegou um papel, olha só a sabedoria desse menino, pegou um papel, pequenininho assim, pegou uma caneta e escreveu, eu nunca vou aceitar Jesus por causa de um, aí falou, botou o nome lá de fulano de tal, que distratou e tal, me distratou, ele escrevendo como se fosse um amigo. Lê aqui, foi isso que aconteceu? Foi. Você pode assinar? Posso, é isso mesmo, assinou. Aí ele pegou o papel e disse assim, então você guarda esse papel aqui com você, para você apresentar a Jesus quando ele voltar. Você vai apresentar essa desculpa a Jesus, vai dizer para ele que você não o seguiu por causa do seu amigo ou colega de trabalho, pelo mau testemunho que ele deu. E aí o menino ficou meio assim e foi para casa. Mas ele não conseguiu conciliar o sono, pensando naquela palavra do colega, do amigo. Eu vou apresentar essa desculpa a Jesus quando ele voltar? Como é que vai ser? E irmãos, de madrugada, ele não conseguia dormir, ele fez uma decisão. Disse, não, eu não posso agir assim, eu vou receber Jesus como meu Salvador. E fez uma oração de madrugada no seu quarto, recebendo a Jesus como Salvador. Aí depois falou com um amigo e tal, né? Então, queridos, às vezes nós estamos arrumando desculpas esfarrapadas, tentando justificar a nossa conduta errada, o nosso não para Jesus. E não é por aí. E Jesus identifica isso aqui, antes de fazer o convite. Segundo lugar, veja lá, versículos 20 e 21, o perigo de rejeitar a mensagem por causa da dureza do coração. Veja lá,
Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom, se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. O que Jesus está dizendo aqui? Que aquelas pessoas estavam rejeitando a mensagem por causa da dureza do coração. Eles tinham assistido várias manifestações do poder de Deus. Nessas cidades, cegos enxergaram, pessoas aleijadas andaram, leprosos foram curados, mortos foram ressuscitados. E a despeito de tudo isso, aquelas pessoas estavam incrédulas, com o coração endurecido. Tristeza, meus irmãos. O verso 23, veja aí, fala de Cafarnaum, onde Jesus morou por vários anos, que era praticamente o QG do ministério de Jesus. Quantos milagres aquele povo viu, assistiu, quantos ensinos de Jesus. E então, aquelas cidades pagãs, Tiro, Sidom, Sodoma, pervertida Sidoma, terão menos juízo, diz Jesus, do que essas que presenciaram a manifestação do poder de Deus. Eles viram o poder de Deus e o coração ficou duro. O que aprendemos aqui, irmãos? Que há muitas pessoas rejeitando a mensagem porque o coração está duro ou endurecendo cada vez mais. Elas veem o poder de Deus, elas assistem, elas conhecem pessoas que foram transformadas, elas conhecem famílias que foram restauradas, casamentos restaurados, lares transformados, pessoas experimentando o poder maravilhoso de Deus, mas elas não se tocam. O coração continua endurecido. Quantas pessoas falam para elas? Elas continuam com o coração endurecido. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Ouviu falar do Evangelho? Quantas vezes Deus falou o seu coração? Você já sentiu o toque de Deus, o Espírito Santo na sua vida? E você até teve vontade, mas depois voltou atrás. E todas as vezes, olha o perigo, que uma pessoa ouve a voz de Deus e não atende, o seu coração vai ficando petrificado, endurecido, virando pedra. E a pessoa vai ficando cada vez mais insensível. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quando a pessoa desobedece a Deus, ouve a voz de Deus e não obedece, o coração vai ficando cada vez mais endurecido. Mesmo que haja manifestações do poder de Deus. Faraó viu muitas manifestações do poder de Deus, mas seu coração ficou endurecido. O povo de Israel foi um povo que mais viu manifestações milagrosas de Deus, mas morreu no deserto. Aquele povo que viu milagres, coisas extraordinárias de Deus, morreu no deserto, porque foram impedidas por Deus de tomarem posse da terra prometida por causa da incredulidade. Então, às vezes a gente pensa assim, se tivesse mais milagres, o povo ia crer. Lê do engano.
Estamos enganados, pensando assim. Terceiro lugar, rapidinho. O perigo de rejeitar a mensagem por causa do orgulho. Versos 25 e 26, por favor, veja lá. Porque por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus não está condenando ou censurando o conhecimento intelectual, a capacidade intelectual de alguém, nem está exaltando a ignorância, né? A falta de conhecimento. Mas Jesus está falando de fé, queridos. Jesus está falando de conhecimento que está em oposição à fé, da pessoa que está se orgulhando do seu conhecimento e desprezando as coisas de Deus. É isso que Jesus está falando, irmãos. As pessoas se acham maiores do que as outras. As pessoas acham que são melhores do que aqueles que estão na igreja, que são melhores e maiores do que o reino de Deus e maiores do que o próprio Deus. Estão completamente enganadas. Orgulho. Em 1892, um senhor de 70 anos viajava num trem. E aí ele estava no cantinho e do lado dele sentou-se um jovem universitário, um estudante. E ele abriu seu livro de ciências, o menino. E ele notou que o velhinho, com todo respeito, né, estava lendo a Bíblia. Aí o menino atrevido, né, disse assim: o senhor crê nesse livro de histórias, de crendices? Aí o velhinho disse: creio sim. O senhor está perdendo seu tempo. O senhor deveria ler mais sobre a Revolução Francesa, a teoria da evolução. Você deveria ler mais os pensadores, cientistas. Aí o velhinho disse: e o que eles dizem da Bíblia? Aí o estudante falou assim: não vai dar tempo de falar, porque eu já vou saltar aqui. Mas se o senhor tiver um cartão, depois eu ligo para o senhor para dizer isso. Pois não, eu vou te dar o meu cartão. E aí o velhinho deu um cartão a ele. Ele pegou o cartão do velhinho e olhou assim, né, o telefone dele estava lá. Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Será que ele ligou? Tem pessoas que se acham, e se acham até maiores do que Deus. Acham que o que elas pensam, né, o que elas acham, é mais importante. A pessoa começa a estudar, ela começa a se encher de orgulho. Acha que os cristãos, a igreja, é gente tapada, é gente ignorante, é gente que não tem o que fazer. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Dr. Enéas. Lembra do Dr. Enéas? Meu nome é Enéas. Ele falando de Deus. Por que ele acreditava em Deus? Gente, eu fiquei de queixo caído. O que ele falou. Um homem inteligentíssimo. Infelizmente, nem todo mundo deu crédito a ele, né? No que ele falava. Mas, às vezes, irmãos, o orgulho leva a pessoa a rejeitar o convite de Deus. Versículo 25, Jesus diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios, instruídos, e revelaste aos pequeninos. Olha só, queridos,
Jesus está falando aqui, irmãos, de humildade, que está em oposição ao orgulho. Humildade. Ninguém com o coração cheio de orgulho passa a conhecer Deus, tem experiência com Deus. A pessoa, para conhecer Deus, ela tem que reconhecer quem ela é e quem Deus é. Ela tem que se colocar no seu lugar e Deus no lugar dele, e começar a se relacionar com Deus. Um dos homens mais sábios do mundo, que o mundo já conheceu, se chamou Rei Salomão. E o Rei Salomão disse assim, que a sabedoria, não é? É o quê? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Princípio, quando a pessoa passa a temer a Deus, ela passa a ter sabedoria. O próprio Jesus, com todo o seu esplendor e glória, foi humilde. E como foi exemplo de humilde, a ponto de lavar os pés dos discípulos e de morrer como um malfeitor na cruz. Então, queridos, é muito importante a compreensão espiritual. O reino de Deus só pode entrar no reino de Deus os humildes. Lá nas bem-aventuranças, Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem se acha mais sábio do que Deus não poderá entrar no reino de Deus. E por último, o perigo de rejeitar a mensagem por causa da ignorância, isto é, ignorância espiritual, falta de conhecimento espiritual. Veja lá, verso 27, por favor. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos, muitas pessoas religiosas não conseguem entender que todo o plano de Deus, tudo que foi escrito na Bíblia, todo o plano da salvação gira em torno de uma pessoa, de Jesus. Se a gente fosse resumir a Bíblia toda numa palavra, essa palavra seria Jesus. Jesus, querido. Mas tem muitas pessoas que não conseguem entender isso, não conseguem enxergar que Jesus é o único Salvador, o único mediador, o único que pode nos levar a Deus, mais ninguém. Por isso lá em João 14,6, que você conhece, diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E mais à frente, no versículo 9 do capítulo 14 ainda, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, meus irmãos, não existe religião sem Jesus. Isto é, religião verdadeira. Não existe consagração, vida com Deus, não existe crescimento espiritual, não existe salvação, perdão, vida eterna sem Jesus. É impossível. E Jesus disse lá em Mateus 11, 27a, tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo, toda autoridade para perdoar, para salvar, para curar, foi entregue nas mãos de Jesus. Queridos, como é importante entendermos isso. Entendermos tudo isso para chegarmos ao convite que Jesus faz. Olha só o que Jesus vem falando, e aí chega no verso 28, 29 e 30, veja lá. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, queridos, Jesus está fazendo um convite aqui, olha, o convite da graça, o convite da salvação, o convite é para todas as pessoas, todas as pessoas, independentemente de cor, de posição social, independentemente de cultura, para todas as pessoas, de todas as idades. Então é para mim, para você. Agora é um convite para todos, mas é muito pessoal. Veja só, ao mesmo tempo que é para todos, mas é muito pessoal, para cada pessoa ver se aceita ou não. E Jesus fala que a pessoa que deve aceitar é aquela que sente a sua necessidade, que reconhece que precisa de Deus. Olha só, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então esse convite é para quem está cansado, sobrecarregado, oprimido, ansioso, preocupado, triste, dominado por vícios, estressado com os problemas da vida, endividado, sem alegria, sem paz, aquele vazio no coração. Jesus está convidando, irmãos, venham a mim. Venha a mim. E aí ele faz uma promessa maravilhosa, olha só, eu darei descanso para a alma, descanso para a sua vida, para o seu coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que Jesus faz. E eu quero concluir. Só Jesus pode atender você. Só Jesus pode perdoar seus pecados, renovar a sua vida, dar alegria ao seu coração, dar sentido à sua existência. Ele prometeu vida e vida abundante. Ele não prometeu riqueza material. Jesus prometeu riqueza espiritual, vida abundante. Você sabe o que é viver em descanso da alma? Você sabe o que é ser realmente feliz? O que é realmente ter paz no coração? Em meio a tantas coisas ruins que têm acontecido no mundo, você ser feliz, viver plenamente uma vida superlativa, abundante. É isso que Jesus está dizendo. Um delegado lá de Vitória, da minha terra, estava muito estressado. Ele chegou ao ponto de entrar no seu quarto, fechar a porta, pegar a sua pistola e botar na cabeça. E foi ele que disse isso. E ele estava pronto a atirar. E aí ele lembrou, olha só como é que Deus faz as coisas, né? Ele lembrou de um cartãozinho que ele tinha recebido de um colega. Ele foi no bolso da sua calça, do paletó, não sei, ele achou e ligou. E a mensagem do dia era esse versículo. Jesus dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E esse versículo entrou como uma flecha no seu coração. E ele disse: eu preciso desse Jesus. Ele se joga no chão de joelhos e clama a Jesus por socorro. E faz um pedido: Senhor, me salva, me tira dessa situação. E ele imediatamente recebe um alívio que ele não sabia explicar. Não sei explicar como aconteceu aquilo, mas eu
Eu fiquei diferente quando fiz aquela oração que veio lá do fundo da minha alma. E no domingo seguinte ele foi à igreja desse amigo e entregou sua vida a Jesus e prosseguiu no caminho de Cristo. Irmãos, é isso que acontece quando a pessoa realmente busca Jesus. Às vezes nós estamos oprimidos, até religiões. Eu estava falando para os novos crentes hoje às 6 horas. Até as pessoas são oprimidas por religiões, por cargas que igrejas colocam no ombro das pessoas. Vivem numa camisa de força, elas vivem oprimidas e não conseguem desfrutar da liberdade que Cristo dá, da alegria, da paz que Cristo dá. Vivem oprimidas. Olha o convite de Jesus. É para mim e para você. É para alívio da alma. É para perdão dos pecados. É para paz, alegria. É para dar sentido à vida. É isso que Jesus te convida hoje. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim: olha, quando você entrar na igreja, deixa seus problemas lá fora, para não te atrapalhar. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz assim: venha a mim com os seus problemas. Tragam para mim os seus problemas. Tragam para mim o seu peso, a sua dor, a sua tristeza, a sua decepção. Traga para mim a sua ansiedade, o seu medo. Traga para mim, venha a mim. Essa preocupação, essa enfermidade, traga para mim. Essa dor, traga para mim. É isso que Jesus está falando, irmãos. Eu gosto muito de um hino, e muitos aqui conhecem, que diz, não sei quem canta isso, mas diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você já fez isso? De todo o coração? Colocou no altar de Deus esse peso que está no seu ombro, essa preocupação, essa ansiedade, esse medo, aquilo que está trazendo tristeza? Eu quero te convidar hoje a fazer isso, colocar no altar de Deus. Aqui está o altar de Deus, todo o peso que está nos seus ombros, toda a tristeza que está no seu coração, preocupação, aflição da sua alma. Eu gostaria de encerrar este culto orando com você. Não sei se é problema no seu casamento, está trazendo um peso para a sua vida. Não sei se é a preocupação com o filho, com uma filha. Não sei se é por causa de um vício. Não sei se é por causa de dívidas, por causa de cobrador. Não sei. Mas eu quero lhe dizer que hoje você pode colocar isso no altar de Deus e aceitar o convite do Senhor e sair daqui de maneira diferente, porque você colocou no altar a sua preocupação, a sua dor, a sua luta, o motivo da sua ansiedade, aquilo que está fazendo você perder o sono, perder essa vida abundante que Jesus tem para você. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, na tua presença estamos. Eu lhe peço, Pai, que as pessoas que estão aqui hoje, ou nos assistindo pela internet, possam, pela fé, lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação,
aquilo que está trazendo um peso para os ombros, angústia para a alma, aquilo que a pessoa acorda e vai dormir pensando. Ó Deus, que hoje seja um dia em que as pessoas possam descarregar no teu altar todo este peso, toda essa sobrecarga que está na sua vida, para saírem daqui com alívio, com a paz, com o perdão que só o Senhor pode dar. Dê essa fé a cada um aqui, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, por favor? Nós vamos encerrar o culto, cantando e depois orando. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida. Quantas vezes, Senhor, estamos cansados, sobrecarregados. Quantas vezes nossos olhos revelam a nossa dor e vertem lágrimas. Ó Deus, olha para esses corações aqui, derrama a tua graça, Senhor, a tua força, o teu poder. Atende, Senhor, a esses corações, a essas almas abatidas, sofridas, angustiadas. Ó Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. O motivo de dor, de aflição, que cada um está colocando agora nas tuas mãos, no teu altar de poder e graça. Nós cremos, Senhor, que é do teu altar que sai o rio de água viva, que vai inundar o coração, vai inundar a vida, vai inundar o lar, a família dessas pessoas agora. Faça isso, Senhor, pelo teu poder e graça, pelas tuas misericórdias. Salva, Pai, transforma, cura, Senhor, restaura, Senhor, e toda a honra, toda a glória, nós sempre daremos ao Senhor, pois oramos agradecidos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para esse pessoal que está aqui, ó. Dá um abraço aqui no seu irmão, isso. Deus abençoe.